Jesus. Se ele vem, e quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus. Jesus, ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Jesus, ele é o Rei. É o Rei da Glória. Coisa linda, cara. Então nós estamos aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu ia falar Instagram. Nós estamos no Lucas 5, Jesus chama os primeiros discípulos. Também está em Mateus 4, 18, 22 e Marcos 1, 16, 20. A pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. E eu vou ler por aqui, que é o que eu tenho mais costume de ler na Bíblia NVI. Então, vamos lá. A chamada dos primeiros discípulos, em Lucas 5:1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, porque a multidão estava interessada, né? Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Incrível. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Legal que lá na minha congregação estão falando desse tema aqui. Jesus para lançar a rede à direita. Tem um detalhe. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Olha só. Pegaram tal quantidade de peixe. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro lado, no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Ai, cara, que loucura. Olha isso, que incrível. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Interessante, deixaram tudo e o seguiram. Jesus cura um leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Em umas traduções, se não me engano, fala ser purificado, mas mesma coisa. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Incrível, né? Aqui o incrível é que Jesus ele manda não contar a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça
pela purificação, sacrifício que Moisés ordenou. Então ele ainda pede para seguir a lei, entende? Isso é interessante. Para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso aqui que é interessante. Apesar das multidões andar atrás de Jesus, ele sempre se retirava para lugares solitários e orava. Interessante. Jesus cura um paralítico. Certo dia, estamos em Lucas 5,17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Olha que incrível isso aqui. Os fariseus, mestres da lei, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Olha que incrível. Jesus não era de startar, de iniciar uma conversa. Interessante isso. Não era assim, pelo menos as coisas que eu vi, ele não era ele que iniciava, mas nessa parte ele indagou, tá vendo? Ele fez uma pergunta aos mestres da lei, vendo o pensamento deles. Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? E aí? O que é mais fácil dizer? Ai, Deus, só Senhor mesmo. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Coisa incrível. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Glória a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Extraordinárias, o que é ordinária? Ordinária é comum. Hoje vimos coisas fora do comum. É extraordinário. A chamada de Levi, Mateus. Levi era o antigo nome dele. Até o meu pastor falou uma coisa esse dia sobre isso. Sobre Levi e Mateus, o que é o significado de cada coisa. Infelizmente agora eu não lembro de cabeça. Acho que é junto a Deus, uma coisa assim. Só um significado do nome, né? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Eu acredito que ele viu algo muito especial em Jesus. Então Levi ofereceu um grande banquete de Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?
Isso aqui é um perigo. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Arrependimento, repentance, regret. A questão de jejum. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Aí Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Fast não é rápido. Jejuar em inglês é fast. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remédio de roupa nova e o costura em roupa velha. Remendo. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Se não me engano, vasilha também é chamada numa tradução de odre. Não é isso? Estou errado, não sou. Será que estou pensando em coisa errada? Deixa eu ver aqui, ó. 37, Lucas 37. Lucas 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Então, odres são as vasilhas. Né? De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Cara, que coisa incrível. Só não entendi essa metáfora que ele quis dizer. O vinho velho é melhor. Então lhes contou esta parábola. Eu acho incrível que Jesus ele contava coisas sempre por parábolas. Ele explica o porquê disso num determinado momento. Eu li Mateus todo, né? Então por isso que eu sei mais ou menos. Não sei se eu continuo aqui, pessoal. Eu estou a fim de continuar. Já li por Lucas 6. Eu tenho uma impressão assim que Deus quer que eu termine isso o mais rápido possível. Por algum motivo que eu não sei exatamente o que quer. Deus ele quer que eu acelere um pouco. Então por isso, pessoal, que eu estou fazendo isso. Então quem tem me acompanhado aí, né, que não é muita gente, né, que eu sei que não é, porque a gente tem estatísticas, mas enfim, saiu de menos, eu faço isso aqui para Deus mesmo. Tem um detalhe aqui no fundo do meu computador aqui, ó. Colossenses 3:23, acho tão incrível isso aqui. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, tá vendo? Como ao Senhor e não aos homens. Então, tudo que a gente fizer, se a gente fizer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, isso aqui é um grande segredo, por isso que eu deixei aqui. Eu achei esse segredo aqui, botei na minha tela e está aqui em vários dias já, para eu memorizar isso e guardar dentro do meu coração, cara. Tudo, ele fala tudo. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Não é que você está assim. É interessante esse texto aqui. Desculpa até mudar um pouquinho o assunto que eu estava falando lá de Lucas, né? Mas acho tão incrível isso aqui. Como ao Senhor, entendeu? Como se fosse para o Senhor e não aos homens. Mas é para os homens, entendeu? É interessante isso aqui.
Isso aqui tem uma grande coisa por trás disso aqui, cara. Muito lindo. Muito lindo. Uma simples frase, né? Uma simples frase entre aspas, mas tem um poder tão grande isso aqui, cara. Isso aqui é tão forte, tão poderoso. Colossenses 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Agora vem o Senhor do Sábado, em Lucas 6. Depois vem os 12 apóstolos, bênçãos e avisos, amar os inimigos, que é bem difícil, mas julgar os outros, uma árvore e seu fruto, construtores sábios e tolos, e acaba. E aí, vou ler isso aqui ou não? Vamos para amanhã. São 10h30. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo de gravação. Não fala aqui, mas aqui fala, quer ver? Facebook fala. 16 minutos. Se eu avançar aqui, eu devo chegar lá para os 30 minutos, mais ou menos. Mas eu preciso muito ler isso aqui, galera. Então vamos lá. Vamos então, Lucas 6, 1. O Senhor do Sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Olha só. Olha isso. Tipo, o fariseu sempre perto para acusar. Né? Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, não é qualquer pão, comeu o que apenas o sacerdote era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhe disse: o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Isso no outro sábado, né? Não é no mesmo sábado. O fariseu e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, como sempre, né? Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Glória a Deus. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Olha isso. Por que ficaram furiosos? Porque Jesus quebrou uma lei que estava lá, que não podia fazer nada no sábado. Entendeu? Essa parte aqui é bem interessante, é bem... uma parte incrível. Mostrando que existem valores que sobrepõem outras coisas, entende? O amor, por exemplo, ele sobrepõe as outras coisas, entende? Existem regras? Existem. Jesus sabia disso. Jesus queria mostrar a eles que o amor era algo muito importante, né? Você se colocar no lugar do próximo, né? E se fossem os fariseus precisando de ajuda, né? Será que eles não falariam: pô, tomara que Deus me ajude, tomara que Jesus me ajude? Se fossem os fariseus, cara. Se fossem os fariseus ali. Será mesmo que ele não gostaria que tivesse misericórdia dele no sábado? Ou ia deixar para um outro dia? Entende? Isso aqui mostra o poder que a gente sempre se colocar no lugar do próximo. Os 12 apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha que interessante. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então tinha uma finalidade de ir para o monte. Ele foi para orar e passou a noite orando a Deus. Coisa maravilhosa. Ensinando a gente para que a gente vai no monte. Tá? Hoje eu fui no monte uma vez, lá acho na Caixa d'Água, se não me engano. Um monte lá em Vitória, né? Que muita gente vai, muito cheia, muita gente.
Então, assim, eu acredito que naquela época de Jesus, né, por ter também bem menos gente, né, ele ia ficar sozinho lá, né? Ficava orando para Deus, né? Orando com Deus, entendeu? Então, assim, ter muita gente, eu acho que meio que atrapalha, entendeu? É muita gente falando. E o intuito é o quê? Não é a fim de orar, o intuito não é orar, passar a noite como se fosse com Deus mesmo, conversando com Deus. Então, não consigo ver sentido de você ir para um monte com um monte de gente, entendeu? É melhor você... Eu acredito, tá, sinceramente, que se você não achar um local sozinho para orar com Deus... Teve um dia desse que eu estava acordando bem cedo, eu quero voltar a fazer isso. Tomara que Deus aqui me ajude, peço a Ele que me ajude a voltar a fazer isso, que eu gostei muito dessa época. Mais ou menos em janeiro, fevereiro, nessa época, janeiro para fevereiro, eu comecei de manhã andar de manhã cedinho, 5 da manhã, 5 e pouco da manhã, pegar um sol e eu ficava lá no cantinho, lá não tinha ninguém, cara, ficava orando, coisa maravilhosa. Quero voltar a fazer isso. Então, voltando aqui, Lucas 6,13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, o que veio a ser o traidor. Então tem Judas, filho de Tiago, e tem Judas Iscariote. Entendeu? Tem 2 Judas no meio deles. É interessante, pessoal, interessante isso aqui, que tem algumas pessoas que não são tão faladas assim. Bartolomeu, por exemplo, né? não é um apóstolo tão conhecido, né? É mais Pedro, Tiago, né? O Judas, né? Principalmente o pessoal lembra do Judas Iscariote, né? Não do Judas filho do Tiago, a pessoa até confunde, isso aqui é normal de confundir, eu também confundi. Ainda confundo um pouquinho, né? Mas cada vez está mais claro para mim. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, ele também chamou eles de apóstolos. São 12 apóstolos. Se não me engano, tem um 13º também que aconteceu em alguma coisa, não sei exatamente explicar isso, mas eu sei que tem um 13º aí, que eu não lembro agora. Acho que depois que Judas morre nisso, aí entra um no lugar dele, uma coisa assim. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João. Outra coisa que eu acho interessante aqui é que às vezes tem pessoas que são chamadas de outra coisa. O que é zelote, né? O que na época era chamado zelote? Né? Não sei. Né? Era tipo um apelido na época, isso? Tinha apelido? Eu fico me indagando isso, né? Se a Bíblia relata coisas de apelido assim. Eu sei que Deus trocou o nome de algumas pessoas, né? Por exemplo, Pedro, né? Não era Pedro, ele chamou de Pedro. A partir de hoje, seu nome será Pedro. Né? Então, Simão, a quem deu o nome de Pedro. Beleza? Saiam. Então, Simão, que deu o nome de Pedro. Então, Deus ele trocava o nome, Jesus trocava o nome de algumas pessoas, não sei exatamente o porquê. Eu acredito que seja pela etimologia da palavra. Pedro é um nome mais forte, é um nome que tem a ver. Então isso mostra para a gente também que Deus tem essa preocupação com o nome das pessoas. Uma outra coisa que eu percebi também, que geralmente na Bíblia que não fala muito... Geralmente chama pelo primeiro nome, não chama pelo segundo nome. Tu vê que todas as... Quando fala das descendências tal, sempre fala o primeiro nome. Às vezes Deus ou Jesus troca o nome das pessoas por alguns motivos, né? Mas aí com ele, não sei exatamente por que ele fazia isso, né? E, enfim, ele tinha um motivo dele fazer, ele fazia. Importante a gente saber disso, que ele trocava às vezes o nome de algumas pessoas. Ele fazia a pessoa, a partir de hoje você se chamará Pedro, entendeu? Então ele tinha autoridade para fazer isso. Bênção e aviso. Então nós estamos aqui em Lucas 6,17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão. Muitos dos seus discípulos, então não estavam todos. E uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo
e serem curados de suas doenças. O que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. Olha só que interessante. Perturbados por espíritos imundos. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Todos. Às vezes não deixava de curar um ou outro, curava todos. Todos que precisavam de cura, ali recebiam. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Olha só, olhando para os seus discípulos, ele disse. Interessante que ele não está olhando para a multidão, ele está olhando para os discípulos. Entendeu? Então isso aqui é um texto voltado para discípulos de Cristo. Pessoas que seguem Cristo. Não é para todos. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome. Bem-aventurado, se não me engano, era um termo usado para feliz, né? Assim, feliz de você, é uma coisa nesse sentido. Gostaria que ver outras traduções e ver como é que... Eu acho que tudo é bem-aventurado, mas deve ter outra tradução ali, em TLH, por exemplo, deve ser diferente. Deve estar feliz lá. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Olha, coisa linda, Jesus. E esse bem-aventurado tem nos outros também, tem Mateus e Marcos, se não me engano. Eu acho que tem nesses três, que são chamados sinóticos. Pessoal, me desculpe, mas eu não tenho certeza, tá? Então estou estudando, estou aprendendo, tenho lido todos os dias a Bíblia, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem, que é Jesus, né? Então, Jesus. Quando está em letra maiúscula é Jesus, quando está em letra minúscula ele se refere à humanidade. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês ricos, pois já receberam sua consolação. Olha isso aqui, cara, olha isso aqui é tão interessante. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que as coisas aqui na Terra, isso, tipo assim, por exemplo, o rico tem muita terra, muita posse, muita coisa, muito gado. Então quer dizer que isso já é a consolação deles, é isso? Tipo assim, eles podem até ir para o reino dos céus, mas lá eles vão ser os menores, é isso que quer dizer? Eu não tenho certeza disso que eu estou falando aqui. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Caramba, esse ai aqui de Jesus, né? Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Isso aqui é tipo um termômetro, né? Um termômetro se a gente está indo bem com Deus ou mal, né? Se todo mundo estiver falando bem de você, se estiver tudo indo bem, acho que é para a gente ter cuidado, acho que é isso. Eu não sei, cara, não parece ser isso. Eu fico meio preocupado com isso. Porque ao mesmo tempo a gente quer estar bem, né? A gente quer estar com as coisas bem aqui na Terra, mas tu vê que não é o que Jesus orienta, entendeu? Amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam. Olha isso, cara. Faça o bem aos que o odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. O que acontece? Geralmente quando a pessoa dá na nossa cara, né? Vem uma ira tão grande, né? Então Deus quer que a gente seja tão manso a ponto de se o cara te bater, você vai falar, beleza, então dá na outra. A gente não vai se irar com isso, a gente não vai ter um ódio, uma repugnância por isso. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica, ou seja, não brigue com ele. Lindo isso aqui, cara. Isso aqui mostra o amor verdadeiro, entendeu?
a nossa busca por esse amor verdadeiro é importante. O amor que é amar os inimigos. Né? Se a pessoa te roubar, cara, tu não pede Deus, livra essa pessoa desse caminho, uma coisa nesse sentido. Não vai ter ódio delas, né? É isso, é só isso. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Olha isso, cara, que isso. Que incrível demais. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Lindo também. Que mérito vocês terão se amarem aos que eu amo? Até os pecadores amam os que eu amo. Isso aqui é tão incrível. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Seja misericordioso, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Glória a Deus. Muito, muito lindo. Isso aqui eu preciso anotar, que é muito, muito lindo. Tipo, se fosse um caderno de anotação que eu tenho, tá, Lucas 6, 35, 36. Que coisa maravilhosa, cara. Lucas 6, 35, 36. Uau. Uau, uau, uau. Lindo, 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 gente. Julgando os outros. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Isso aqui também é muito, muito, muito importante, cara. A gente tem mania de julgar a vida das pessoas, julgar a atitude das pessoas, julgar porque esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, porque ele faz isso. Não, não julguem, vocês não serão julgados. Li essa frase muito bem aqui, cara. Isso aqui é muito importante. Guardar no nosso coração isso aqui para nunca julgar ninguém. Porque, olha só, não julguem e vocês não serão julgados. Tão simples, né? Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Então, se a gente julga a pessoa de uma forma bem branda, bem tranquila, bem suave, também será feita essa medida para a gente. Então, essa parte aqui também eu vou anotar, 17, 38, que é simplesmente incrível. Lucas 6, 37, 38. Vamos anotar aqui. Lucas 6, 37, 38. Maravilhoso. Deus ele nos ensina muito, cara. Ele é incrível, cara. Incrível. Tá tudo aqui pra gente. Tudo bem. São regras, cara, que a gente tem que seguir. São tão simples, são tão boas, entende? Não vejo nada de mal aqui, nada de errado. Regras perfeitas que Deus criou, que o homem às vezes não quer seguir. Lucas 6. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Tipo, como é que a gente que é errado quer criar quer ajudar o outro cara errado, entendeu? É isso, cara. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Olha isso. Lucas 6, 30, 40. Gente, isso, olha isso aqui. Jesus, que palavras lindas. Lucas 6, 40. Uau! O discípulo não está acima do seu mestre, mas
todo aquele que for bem preparado, isso aqui eu quero ler na ARC, uma outra versão, isso aqui é ARA ou na ARC, 6,40. Deixa eu avançar para o 6 aqui. Ó, 6,40, vamos lá. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Calma. 40. Ah, tá. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Ué, perfeito? Todo aquele que for bem preparado. Perfeito. O discípulo não está sendo seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então, para mim, tem a ver com isso aqui. Ó. Isso aqui está mais bem instruído. Que o perfeito, não consigo. Que aquela tradução perfeita me deixa meio confuso. Nenhum aluno é mais importante que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Então, não igual, né? Mas legal. A essência, pessoal, é isso. A essência é a gente estar o mais próximo possível do mestre. O discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Legal. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado nessa parte aqui, que é muito fácil você ver o erro do outro. Mesmo porque a gente não se vê, né? A gente só se vê no espelho, né? Então a gente não vê nossa maneira de falar, a gente não vê nossa... Não, você não consegue... Se a gente se visse o tempo todo, né? O que teria que fazer? Teria que botar a câmera gravando nossas atitudes, né? Que a gente fala, caramba, eu sou assim, eu faço isso. E é isso. Então a gente às vezes faz coisas que a gente não percebe. Mas temos que perceber o que Deus está falando com a gente aqui. Uma árvore e o seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração, do que está cheio o coração. Então nós só vamos falar o que nosso coração está cheio. Isso é muito incrível. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Construtores sábios e tolos. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, olha isso aqui, cara. É como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém ou não amém? Glória a Deus. Lucas 7. A fé do oficial do exército. É muito lindo. Aí, eu vou te falar, essa parte de Jesus é a parte mais incrível da Bíblia. Não tem outra. Essas coisas que ele fez, tudo, a maneira que ele fala, a sabedoria é muito incrível. E olha que eu li Provérbios também é muito lindo, mas não se compara, cara, não se compara. Os 4 livros, né, da história de Jesus, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. O João não li ainda, Marcos não li ainda, só li Mateus, estou lendo Lucas, mas depois eu vou ler. Eu sei que são parecidos, né, esses 3 primeiros são parecidos, não são idênticos, são parecidos, e
o livro de João é o que mais se destaca, assim, se difere desses 3 primeiros, que ele é mais focado em mostrar que Jesus é Deus, né? Eu acho que é isso. Mas enfim, vamos então continuar. Lucas, nós estamos em Lucas 7. Lucas 7. Amanhã, no caso, né? Amanhã a gente vai ver Lucas 7. Nós vimos hoje o 5 e o 6. E eu agradeço a presença de vocês todos. Vamos botar aqui a música maravilhosa de Jesus. Cadê? É aqui, eu acho isso. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Só quero Ver você, só quero ver você. Pessoal, muito boa noite. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se assim Deus me permitir. Tchau, tchau. Para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o rei? Jesus. Ele é o rei da minha vida, rei do meu coração. Ele merece toda honra e glória e adoração. Tu és o único Deus. maravilhoso, Deus.